Marcos 10, 9, vamos fazer a leitura da palavra. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos ter uma palavra de oração. Pai Santo, obrigado porque Tu já derramaste sobre nós o Teu bendito Espírito Santo. Nós, ó Pai, temos plena ciência de que Teu Espírito quem inspirou as Escrituras. Nós sabemos, ó Pai, que o terreno da Tua palavra é um terreno santo. Por isso, nessa noite, mais uma vez, fala conosco, abra os céus para nós, nos dê sabedoria para compreendermos as Escrituras, assopra sobre a Tua palavra, inspira a Tua palavra, para que essa verdade venha impactar os nossos corações, perfurar os nossos corações, espancar os nossos corações. Nós precisamos disso, Pai. Nosso coração muitas vezes é tão duro, e a Tua palavra é a única que tem a capacidade de penetrar profundamente o íntimo do nosso ser. Nós confiamos as Tuas mãos a Tua palavra, para que o Senhor use esse tempo de edificação para a Tua igreja, porque nós estamos reunidos debaixo do nome de Teu amado Filho Jesus, aquele que nos ama, em Seu sangue nos purificou dos nossos pecados. Ministra a cada um de nós, Pai. Queremos ouvir a Tua voz. Fale, porque nós, os Teus filhos, ouve. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Mas no domingo passado nós vimos dentro desses textos aqui algumas verdades implícitas. As verdades implícitas são aquelas que nós já consideramos que aquilo que de fato Deus fez separação que o homem não pode unir. Então hoje a gente vai analisar do aspecto mais objetivo, do aspecto mais explícito dessa palavra. Não? Então aquilo que Deus, diz aqui o texto, o que Deus ajuntou, o que Deus uniu, não separe o homem. Então, nós vamos ver algumas verdades aqui explícitas, práticas, para que então nós tenhamos um entendimento mais avançado. Porque a palavra de Deus ela é espada de dois gumes. Dentro desse versículo nós estamos tratando dos dois gumes. Nem a verdade explícita e também a implícita. Então hoje a gente vai analisar um pouquinho sobre a verdade explícita. Claro que dentro desse contexto, falando das verdades explícitas, Deus, o Pai, através do seu Filho Jesus, está tratando sobre divórcio. Irmãos, o que então, e por que então acontecem tantos divórcios? Vamos falar aqui a nível de Brasil. Por que será que acontecem tantos divórcios? Antes de nós andarmos um pouquinho aqui, deixa eu falar algumas coisas que são fundamentais para as nossas considerações. Primeiro, irmãos, que Deus, Ele não tem nenhum compromisso com uniões que não foram feitas por Ele, e no qual Ele não está envolvido. Claro que a visão de família não partiu de nós seres humanos, partiu de Deus. Mas então em que sentido esse texto aqui vai mostrar aquilo que Deus ajuntou ou uniu, o homem não pode separar? Irmãos, hoje nós iremos falar aqui de verdades que Deus uniu, que nós não podemos separar. Agora, a questão de casamento, quando um casal eles se casam, hoje dificilmente nós vamos ver casamentos, vamos ver mais uniões, ajuntamentos que são feitos pelo homem. O Senhor Jesus disse que nos últimos dias os homens se casariam e se dariam em casamento. Vivendo uma vida normal, casamos e se damos em casamento também. Agora, em algumas uniões, e eu conheço, irmãos, muitos amigos meus que não são de fato cristãos e já se divorciaram.
Pessoas que de fato viviam uma vida exemplar, mas por coisas tão mínimas se separaram. Agora nós temos que fazer uma pergunta, irmãos. Aquela união foi feita pelo Senhor? Irmãos, Deus nunca vai unir um homem e uma mulher em casamento, ajuntar, para que depois o homem então separe. Deus não tem nenhum compromisso com este mundo, irmãos. Deus não tem nenhum compromisso com o ímpio. A palavra fala, Romanos vai dizer que Deus, por eles desobedecerem, por praticar a sua própria justiça, Deus deu a eles talvez um dos piores castigos existentes na face da terra. É entregar o homem a viver da maneira que ele acha melhor. Então eles vivem do jeito que eles acham melhor. Irmãos, mas quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, que quando nós casamos no Senhor. Mas eu conheço muitos evangélicos, muitos crentes que se separaram. Irmãos, entenda uma coisa. Primeiro nós temos que entender que filho de Deus não tem nada a ver com evangélico. Evangélico é tão somente uma nomenclatura que foi dada a um povo que frequenta templos evangélicos. Mas não significa que são filhos de Deus. Dentro dessa união nós vamos fazer um apontamento aqui, daquilo que Deus ajuntou, que o homem não pode separar também, que nós vamos ver pela prática, se de fato são filhos e se não são filhos de Deus. Mas, queridos, marido e mulher, quando de fato há filhos de Deus que se unem em casamento, eles quando vão entrar no casamento, eles têm plena consciência do que é um casamento. Casamento, irmãos, está relacionado a uma figura linda de Cristo e a igreja. Quando Deus nos colocou em Cristo, nos uniu a Cristo, esta união é uma união indissolúvel. Esta união não pode ser separada. Mas, irmãos, não se assustem quando existem divórcios, e mais divórcios de crentes evangélicos. Eu creio que vai existir muitos. Mas quando filhos de Deus se casam, eles se casam não para si. Nós casamos, como diz Paulo, no Senhor. Então, quando de fato esta união, ela é unida pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Pai, ela se constitui em uma união inseparável. Paulo fazendo esta alusão entre marido e mulher, Efésios capítulo 5, mas ele diz que o casamento entre marido e mulher é um grande mistério, mas ele se refere a Cristo e a igreja, que é um grande mistério também. Porque, irmãos, o que significa quando nós casamos no Senhor? Significa que o marido, ele é o cabeça da mulher. O marido está tipificando uma figura linda de Cristo no seu relacionamento com a sua esposa. E a esposa, ela se submete ao marido como a igreja se submete a Cristo. Então, por que a igreja se submete a Cristo? Porque a igreja, ela teme a Cristo. Ela se submete a Cristo porque sabe quem ela era antes e quem ela é hoje. Irmãos, o Filho de Deus, em Cristo Jesus, a filha de Deus, os filhos de Deus, eles jamais se divorciarão de uma bendita união com Cristo. Assim também é no casamento. Irmãos, você nunca vai ver, a não ser pela morte, que um filho, uma filha de Deus, autênticos, genuínos filhos de Deus, irão dissolver uma união feita pelo próprio Senhor. Não tem possibilidade, porque quando se separam, e das muitas separações, essas uniões, vocês podem ter certeza,
que não foi o Senhor quem os ajuntou. Hoje em dia está muito comum, né? O adultério vem bater na sua porta, tantas outras coisas. Nós falamos hoje pela manhã na batalha espiritual, que as pessoas adulteram e depois colocam a culpa no diabo, mas adultério está no coração do homem. Então um coração que nunca foi trocado pelo Senhor, ele está cheio de uma coisa chamada, toda aquela lista negativas que o homem possui na sua carne, são características de um coração não trocado, um coração não satisfeito. Então, por mais que o homem, ele vá buscar satisfação na carne, no sexo, na droga, nas bebidas, ele nunca irá se satisfazer. Agora, quando de fato o seu coração ele é trocado, quando ele crê que de fato Cristo na cruz o substituiu, mas também o incluiu naquele sacrifício, ele tem o seu coração trocado. Ele ganha um novo coração. É um coração celestial. É o próprio coração do Filho que é colocado em nós. Então na cruz houve um transplante de coração. A nossa natureza foi mudada. Ou seja, a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo e morreu. Agora nasceu uma nova realidade. Nasceu o Filho, nasceu Cristo. Nós somos do Senhor. Vocês estão me compreendendo, irmãos? Então, a partir deste ponto, por isso que Paulo foi tão enfático com relação às nossas uniões com pessoas que são mundanas, né? Porque, irmãos, não pode haver união de um filho de Deus com aquele que não é filho de Deus. Isso não só apenas no casamento, mas também em sociedades. Tem muitas pessoas, eu conheço muitos casos, acompanhei muitos casos de pessoas que fizeram uniões com pessoas mundanas, de sociedade, através de empresas, e eles realmente acabaram muito feridos, machucados, lares totalmente destruídos, porque é uma consequência. Irmãos, a palavra de Deus é muito séria, quando diz para nós não estarmos em julgo desigual com os infiéis, é para nós considerarmos diante do Senhor, entende? Hoje em dia, quando uma mocinha se apaixona por um menino aí que é do mundo, ela não quer nem saber. A palavra fala que a mulher apaixonada é loucura e não sabe coisa alguma. A paixão cega seus olhos e ela vai para um casamento e casa e depois tem a separação. Porque Deus não fez este ajuntamento. Irmãos, nós temos irmãos, os jovens aqui conhecem muito deles, que quando para começar um namoro, um relacionamento, eles oraram mais de 40 dias, quarentena, orando para começar o namoro, se é da vontade de Deus ou não. Aqui na nossa comunidade já teve casos também, que os dois oraram. Lá em Campo Grande, teve casos que os dois oraram e hoje se casaram. Irmãos, mas é muito diferente um casamento quando ele é no Senhor. É um ajuntamento do Senhor, quando nós vamos buscar a direção de Deus, porque a paixão não pode estar acima do amor. A paixão queima, nos cega, faz a gente cometer loucuras, mas o amor não é cego. O amor, ele tem discernimento, tem sabedoria, ele se doa. Então, todos os ajuntamentos, quando é feito pelo Senhor, eles não são dissolvidos. Porque, irmãos, nós vamos entender o amor, nós vamos entender toda a realidade que este amor expressa para nós, porque amar é sofrer. 1 Coríntios 13:7, a Bíblia diz assim: tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Este é o amor. Uma pessoa que é habitada por este amor, no casamento, ela vai ter muitos problemas, porém, todos os problemas do casamento, Deus vai transformar em bênção. Todas as adversidades no casamento são providências divinas para o aperfeiçoamento do casal. E ali, naquele lar, vai ser um laboratório, onde um vai estar aperfeiçoando o outro sem perder a identidade. E qual é a identidade? 1 João 3:1, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus.
Então, quando o Senhor une um homem e uma mulher, que são seus filhos, esta união se torna indissolúvel. Ninguém pode dissolver esta relação. Mas quando as uniões não são feitas no Senhor, irmãos, 79% vai chegar a uma conclusão de separação. Irmãos, eu tenho conhecimento de quantos casais que vivem juntos hoje, mas estão separados. Um dorme num quarto, outro dorme no outro. Fico pensando aqui, será que essas uniões foram feitas pelo Senhor? Mas claro que não. Porque se foram feitas pelo Senhor, primeiro, se tem algum problema lá, talvez falta de perdão, a pessoa, o homem ou a mulher, vai perdoar, porque ele tem a graça. Ele tem o perdão de Deus. E ele sabe, e ela sabe, se não perdoar o seu cônjuge, ele vai estar atraindo para si uma série de doenças e enfermidades. A gente vê hoje, recentemente nós tivemos uma notícia, de pastores adúlteros, adulterando, entende? Vivendo uma vida de duplicidade, promiscuidade. Fico pensando como é que consegue subir lá na frente aqui e abrir as escrituras e ministrar a palavra. É um absurdo. Isso gera indignação, irmãos. Agora, irmãos, quando que um filho de Deus, uma filha de Deus, viverá dessa maneira? Jamais. Muito pelo contrário, o lar de um cristão ali vai ser constituído, ou será a manifestação do reino de Deus num pedacinho do céu. É um lar onde vai reinar a alegria, vai reinar o respeito, vai reinar a simplicidade, mas vai reinar a sabedoria, vai reinar a santidade. Eu sei que os casais vão passar por alguns momentos de angústia, porque Paulo fala isso lá em 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos ter algumas aflições na carne, sim, claro que vamos ter. Mas, irmãos, o Senhor, Ele vai corrigir as nossas diferenças, Ele vai abençoar essas diferenças, Ele vai usar essas diferenças para nos amadurecer no Senhor, para que nós venhamos crescer no Senhor. Então, irmãos, quando Deus ajunta de fato, não pode haver separação. E por que não pode haver separação, irmãos? Primeiro o seguinte, que o Filho de Deus, Ele sabe. Malaquias capítulo 2, versículo 16, a palavra fala que Deus, Ele odeia o divórcio. Então o Filho de Deus tem consciência disso também, porque se eu me divorciar, eu vou estar gerando no coração do meu pai um certo aborrecimento. Porque Deus odeia o divórcio, porque se foi Ele quem uniu o casal, o homem não pode separar. E se porventura um dia houver uma separação, ele tem que ficar sozinho e ela sozinha. Porque se tiver outras uniões, estarão em adultério. E a Bíblia diz que todo adúltero não tem parte no reino dos céus. Isso é muito sério. Agora, quando a união não é feita por Deus, vai haver divórcio. Percebe, irmãos? Eu sou um exemplo vivo disso, irmãos. Porque, graças ao Senhor, porque quando você encontra lá em Atos capítulo 17, versículo 30, quando eu li aquele texto, a palavra fala assim, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Falei, aleluia, graças ao Senhor, porque quando eu fui me casar, eu casei consciente de que o casamento seria uma união indissolúvel e que não haveria possibilidade de ninguém separar. Porque, irmãos, o marido que é cristão, que é filho de Deus, e a esposa também, irmãos, o marido tem grandes responsabilidades em ser o cabeça da esposa, e a esposa, por temer a Cristo, se submeter ao seu marido. Então, como que pode haver uma desunião aí, nesse sentido? Como que pode haver uma separação? A não ser que de fato eles são apenas religiosos, aí vai haver uma separação. Porque, irmãos, quando nós cremos em nossa morte com Cristo, a ressurreição com Cristo, quem que vem habitar dentro de nós? Vem Cristo, vem o Pai e vem o Espírito Santo, as três pessoas. Agora, abra sua Bíblia, Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Veja se há uma possibilidade de dissolver
esta união aqui. Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Olha o que as Escrituras diz aqui. Capítulo 4, verso 12, a Bíblia diz assim. Eu vou ler a partir do 9, para a gente pegar todo o contexto aqui, muito interessante. A palavra fala assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Agora, olha o versículo 12, presta atenção. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. Agora, presta atenção. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Irmãos, esse cordão de 3 dobras está apontando 3, número 3 se refere à Trindade. Um cordão de 3 dobras, que é sustentado por essas 3 dobras, o homem não pode separar. Não pode separar. 3 dobras. Pai, o Filho, o Espírito, o Todo-Poderoso é quem sustenta este casal. Percebe? Que maravilha, irmãos. Porque o nosso prazer vai estar no Senhor. E o Senhor vai sustentar o nosso casamento. O nosso casamento vai sustentar também o amor. Interessante isso. Não é o amor que sustenta o casamento. Isso é o mundo. Mas com o Senhor é o casamento que sustenta o amor. Nós casamos para o Senhor. Lembra 1 Coríntios 10, 31? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, até o nosso casamento. No nosso casamento, Ele vai glorificar Deus quando nós casamos para o Senhor. Mas eu quero falar de uma segunda verdade, irmãos, de uma segunda união que Deus faz e que não pode ser separada pelo homem. Vamos abrir livro de Atos, capítulo 6, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4. Essa aqui é uma verdade explícita da palavra que vamos considerar. Isso aqui é aquilo que Deus ajuntou e que o homem não pode separar. Diz assim, Atos, capítulo 6, versículo 4. Vamos ler com bastante atenção e prestar bastante atenção, não se distrair, para nós compreendermos a palavra do Senhor. Diz assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Irmãos, aqui Deus uniu a palavra dele com a sua e a minha oração. Oração e palavra nunca podem estar divorciadas. Por quê? Porque foi Deus quem ajuntou. O homem não pode separar. Quando o homem separa a oração da palavra, a palavra da oração, ele vai ter deficiência no seu cristianismo, deficiência espiritual. Ele vai andar manco. Você vai ler a Bíblia, mas se não houver oração, primeiro temos que saber o que é a oração e o que é a palavra. A palavra é o falar de Deus a nós. A oração é nós falando com Deus e Deus falando conosco pela sua palavra também. Agora, irmãos, não adianta você ler a Bíblia 10 horas por dia e não ter um momento de oração, porque você vai estar separando aquilo que Deus uniu. Oração e palavra. E oração e palavra nunca podem estar separados. Por quê, irmãos? É igual a um telefone, porque se você separar a oração da palavra, você vai pegar o telefone e vai dizer o seguinte: alô, 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 não vai ter o outro lado. Quando você junta a oração e palavra, você vai falar alô, e você vai ouvir uma voz assim: eis-me aqui, meu filho, estou pronto. Então Deus, ele uniu oração e palavra, e nós não podemos separar. Muito interessante. Queridos,
Quando nós também oramos e não temos a palavra, nós vamos viver uma vida assim meia capenga, uma vida meia distorcida, meia fora de foco. Então tem que haver um equilíbrio. Quando tem oração e palavra e oração, você vai viver uma vida cristã muito equilibrada. Watchman Nee escreveu um livro muito interessante chamado A Vida Cristã Equilibrada. Temos que ler aquele livro, é muito importante para quem almeja crescimento espiritual. É um livro para quem almeja maturidade espiritual, para quem deseja sair da superficialidade cristã, dessas crendices absurdas e doidas que são colocadas na mente de tantos que a gente se vê por aí hoje, né? Mas, irmãos, oração e palavra devem estar juntos. Abra aqui em Atos capítulo 4, deixa eu citar para vocês alguns exemplos. Atos capítulo 4. Aqui, irmãos, quando os discípulos foram presos, eles foram açoitados. Agora, veja aqui como é que a oração e palavra, elas combinam, elas estão sempre juntas. A igreja primitiva, os discípulos do Senhor, nunca separaram oração da palavra. Depois eu quero mostrar para vocês um aspecto prático, para nós não separar oração e palavra. Versículo 30, o 29 até o 31. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Eles estavam aqui orando. Para quê? Para que Deus desse a eles intrepidez na palavra. O que é intrepidez? É ousadia, é coragem, é determinação, é fervor. A palavra fervor significa dedicação, extrema dedicação na palavra. Versículo 30, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Agora veja aqui, irmãos, 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Agora uma pergunta aqui, por que eles anunciavam com intrepidez a palavra de Deus? Tendo eles orado. Está vendo aqui, irmãos? Deus uniu oração e palavra, e nós não podemos separar isto. Quando nós vamos separar, nós vamos ter muitas vezes muito desânimo na nossa oração, né? Parece que a oração não passa do teto, e eu oro, parece que Deus não escuta. Você não tem a palavra. A palavra, a oração é como que o suporte à palavra. Orar e palavra. Então, quando você for ler as Escrituras Sagradas, não abre assim, eu vou ler aqui. Não, primeiro você vigia um pouquinho. O que é vigiar? Porque quando você começa a orar ao Senhor, vem tantos pensamentos na sua mente, do seu trabalho, da sua mãe, de sua tia, sua família, sua esposa, um monte de coisa. Tá, você ora. Mas quando acabar aquele tempo, assim, aqueles pensamentos, não tem mais para quem orar, é hora de você orar ao Pai. Fala, Senhor. A Bíblia diz, Tiago 1,5, às vezes muitos não têm entendimento na palavra, porque não buscam diante do Senhor o quê? Sabedoria. Tiago 1,5, a palavra diz assim, se algum de vós necessita, ou tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Sabedoria para quê? Para compreender a palavra, para viver neste mundo, oração e palavra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, ele disse assim, ele fez esta oração, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, ele orou para que o Pai revelasse Cristo, para que então os Efésios tivessem pleno conhecimento de Cristo. Agora, como é que se conhece a Cristo? Pela oração e pela sua palavra. Irmãos, abra a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Parece aqui que ficou muito pesado para o apóstolo Paulo. Então, ele pediu oração. Ele orava, mas ele também pediu orações para aqueles irmãos de Tessalônica. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, a partir do verso 1. Veja aqui como é que oração e palavra, elas estão juntas, nunca estão divorciadas. Diz assim,
2 Tessalonicenses 3, verso 1. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Percebe? Ele orou, apoiando a palavra, para que a palavra de Deus seja conhecida e se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós. Agora, olha o versículo 2. Para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Normalmente aqueles que não têm fé, eles dizem assim: eu tenho uma grande fé. Tem fé coisa nenhuma. Fé, o que é fé? Fé é uma pessoa. A definição de fé, Hebreus 11:1, a palavra fala assim: fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Fé é você crer na palavra de Deus. Agora, irmãos, um detalhe aqui importante. Agora, quem é a fé? Jesus. Ele disse em Hebreus, Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Ele é a fé. Nós temos a fé, é Cristo. Quem tem Cristo tem fé. Quem não tem Cristo, fala que tem uma grande fé. Uma grande fé não é uma fé infinita. Agora, Cristo, ele é infinito. Ele é a fé do cristão, né? Então, percebe aqui, irmãos, como que oração e palavra trabalham juntos? Vamos ver mais um texto aqui para a gente verificar como que palavra e oração trabalham juntos. Efésios capítulo 6. Efésios 6, a partir do versículo 17. Efésios 6, 17. Que interessante, muito interessante. Oração e palavra o homem não pode separar, porque foi Deus que uniu, foi Deus quem ajuntou isto. E quando nós temos uma vida de oração e palavra de Deus, palavra e oração, nós vamos crescer muito no Senhor. Então, quando você for ler a palavra de Deus, peça ao Senhor revelação, entendimento espiritual para compreender as Escrituras. Você vai ter um grande aproveitamento da palavra. O Espírito Santo vai te orientar, vai ensinar, e você não precisará ser guiado pela cabeça dos outros. Você não precisará ser guiado pela cabeça de pastores. Você mesmo vai buscar o seu estudo, a voz do Senhor aos pés de Cristo, porque a Bíblia foi escrita para nós, irmãos, e a oração é a chave que abre todas as Escrituras. Isso não é maravilhoso? Olha o que Paulo diz aqui, Efésios capítulo 6, a partir do verso 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Irmãos, sem oração, intimidade com o Senhor, a palavra ela vai ser insípida para nós. Nós vamos ter uma mente carnal recheada de conhecimento, mas sem a realidade, sem vida de Cristo, sem sermos tocados, sem sermos visitados pelo Espírito Santo. Ah, irmãos, como o Pai deseja que nós então tenhamos este equilíbrio. Então é aqui que muitos perdem o equilíbrio na vida espiritual, irmãos, né? Normalmente, quando uma pessoa ela está em crise, às vezes a crise ela é oriunda de uma vida só de leitura da palavra, e ela é negligente na oração. Agora, quando existe oração e palavra, caminham juntos, vai ter um equilíbrio espiritual tão maravilhoso, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, como que a fé vem? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10, verso 17, temos aqui uma declaração linda, preciosa, como que a fé vem e chega até nós, como a nossa fé ela é aumentada. Romanos 10, 17, um texto que nós conhecemos. A Bíblia diz assim, olha: e assim a fé vem pela pregação,
pela palavra, e a pregação pela palavra de Cristo. Está vendo aqui, irmãos? Fé. Precisamos oração, palavra. Quanto mais nós lemos sobre a égide do Espírito com oração, nós vamos cada dia mais obtendo fé. Mas, irmãos, então nunca tente separar aquilo que Deus ajuntou: oração e palavra. Agora vamos para uma terceira verdade. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, versículo 17. Tiago 2, verso 17. Uma outra coisa que Deus ajuntou e que não pode ser separado pelo homem. Diz assim a palavra de Deus. Tiago 2, versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si mesma, por si só está morta. 18. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Versículo 22. Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Está vendo aqui? Então, outra coisa que Deus ajuntou é fé e obras. Agora, queridos, as obras, elas são anteriores à salvação. Muitos pensam que temos que fazer obras para sermos salvos. Nada disso. As obras, elas acontecem na nossa vida depois da salvação. Essas obras podem ser compreendidas, segundo o texto original assim coloca, uma vida cristã prática. Fé, aquilo que eu professo e aquilo que eu vivo. Estão me compreendendo, irmãos? Então, Deus ajuntou fé e obras. Eu professo ser um cristão, mas o meu procedimento, mas as minhas obras, elas denotam que de fato eu sou um filho de Deus. Porque Jesus, ele disse assim, não é para nós julgarmos ninguém, mas ele também disse que nós conheceríamos a árvore pelo fruto que ela produziria. Você diz que é um cristão vai produzir os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, longanimidade, domínio próprio. Tudo isso, o fruto do Espírito vai produzir. São as obras do Espírito, são os frutos do Espírito que eles serão produzidos em nós naturalmente, serão aperfeiçoados. Então, a fé, aquilo que eu creio, que eu recebo, que eu confesso, deve então acompanhar aquilo que eu creio, aquilo que eu digo que sou um cristão, sou uma nova criatura. Então, o mundo vai fazer uma leitura em nós. Mas aquele homem, aquela mulher, se diz aí um evangélico, né? Se diz um cristão, mas veja só os procedimentos dele, veja as obras deles. Não há compatibilidade. Entendeu? Talvez a pessoa não entendeu, talvez nunca nasceu de novo. Talvez frequentou a comunidade 30, 40 anos. Tem um irmão que falou para mim, acho que foi ontem, ou anteontem na reunião de jovens, que uma pessoa, 14 anos, e ainda nunca nasceu de novo. Percebe? E estão lá envolvidos no emocionalismo. É Deus, sentindo a presença de Deus. A presença de Deus não é sentida, ela é crida. O justo vai viver pela fé e da fé. Então, fé e obras. Agora, a salvação, ela antecede as boas obras. Nós fomos salvos não pelas obras, mas para as boas obras. Abra sua Bíblia no livro, na carta de Paulo a Tito, capítulo 3. Um pouquinho para trás aí. Tito, capítulo 3, do versículo 4 a 7. 3, de 4 a 7. Olha que interessante, irmãos. Paulo, escrevendo a Tito, ele disse assim. Tito 3, verso 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos,
não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, Ele nos salvou, mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente. Olha, irmãos, Ele derramou seu Espírito em nós ricamente, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Então nós fomos salvos inteiramente pela graça, não por aquilo que nós realizamos. Agora, nós fomos salvos para as boas obras, porque onde houver fé, vai haver o testemunho das obras também. Onde não tem fé, não vai ter testemunho de obras coisa nenhuma, vai ter uma vida prática, vai ter uma vida fingida. Vocês percebem, irmãos? Hoje a gente vê, né, uma prática do cristianismo sem vida, onde as pessoas leem a Bíblia, as pessoas congregam, mas estão vazias do Evangelho da Graça, não tem nenhuma realidade, totalmente iludidas. Então a fé não acompanha as obras. Entendeu, irmãos? Agora, o que é interessante aqui, porque quando estão separadas a fé e obras, quem fez a separação é o homem. Ou seja, ou talvez ele nunca foi unido, porque aquilo que Deus de fato uniu, o homem nunca vai poder separar, né? Deixa eu citar para vocês um exemplo aqui, que o próprio profeta Ezequiel disse, Ezequiel capítulo 33, versículo 31. 33, 31. Aqui vai mostrar que existe um monte de gente aí, um povo, que eles costumam vir a Ele, vem a nós, vai ao Senhor, como um povo que pratica a justiça, um povo que ouve as palavras, mas não colocam em prática. Ezequiel capítulo 33, versículo 31, a Bíblia diz assim, olha que interessante: eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, é como o meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Está vendo aqui? Eles ouvem a palavra, mas não a praticam, não colocam por obras. Eles professam muito amor, mas a ambição deles não é o Senhor, é o lucro. O que pode dar? Agora, irmãos, quando nós fomos regenerados, quando nós então morremos com o Senhor, ressuscitamos com Cristo, somos filhos de Deus, nós somos o poema de Deus. Paulo vai dizer em Efésios 2:10, abra sua Bíblia lá, Efésios 2:10 vai mostrar que nós somos o poema de Deus. A palavra ali, ela é muito interessante, que nós fomos salvos para uma finalidade. Nós fomos salvos não pelas obras, mas nós fomos salvos para as obras. Mas olha que interessante, Efésios 2:10, a Bíblia diz assim, olha, preste bem atenção nesse texto: pois somos feitura. Essa palavra aqui, feitura, no grego significa um poema. Poema. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, qual é a minha dificuldade em andar nas obras, em fazer boas obras? Eu fui salvo, Cristo é minha vida. Agora, Deus de antemão preparou as boas obras para que eu as pratique. Então, eu vou praticar essas boas obras. Essa mão aqui não vai saber o que essa aqui faz. Eu não vou procurar aplausos. Eu não vou ficar ressentido quando alguém não me reconhecer, que eu fiz muitas coisas boas e ninguém me reconheceu, porque eu estou morto com Cristo. Cristo é minha vida, não é assim? Então, nós fomos criados em Cristo Jesus
para as boas obras, as quais as boas obras Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Olha como que Deus é providente, irmãos. Interessante que aqueles irmãos e irmãs que fazem as boas obras, fruto da sua salvação, naquele grande dia, sabe o que o Senhor Jesus vai dizer para eles? Mateus 25: vinde benditos de meu Pai, possuí a posse do reino, que está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele vai dizer o seguinte: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, estava nu e vestiste-me, estava lá doente e visitaste-me. Fala: Senhor, como assim? Quando foi? Eles nem sabiam que tinham feito aquelas obras. Quando foi que te vimos com sede, com fome, nu e doente, fomos te visitar? Quando vocês fizeram um desses pequeninos, a mim vocês fizeram. Está vendo, irmãos? É diferente. Nós temos que fazer aqui uma campanha. Para com isso. Vamos ficar atrelado a coisas que Deus não mandou fazer. Isso aí só vai trazer cansaço para nós. Vamos esperar Deus. Ele não disse aqui que Ele preparou as boas obras para que nós andássemos nela? Deixa Ele preparar. Enquanto isso, se dedica à oração e à palavra, fé e obras. Espera no Senhor. Ele tem as obras para a sua vida, né? Muito bem. Então, irmãos, Deus, Ele vai olhar para a nossa fé, mas o mundo está de olho em nossas obras, aquilo que nós praticamos como um fruto do cristianismo. Entende? Deus, Ele sempre vai olhar para a nossa fé, o mundo para as nossas obras. Agora, irmãos, muitas vezes nós não produzimos obras adequadas para o mundo. Nunca vamos produzir obras adequadas para o mundo se de fato nós não vivermos uma fé preciosa para Deus. Uma outra verdade, e aqui nós vamos encerrar. Uma coisa que Deus ajuntou que não pode ser separado: Cristo e a igreja. Irmãos, o que Cristo é para a igreja? O cabeça, não é? O que a igreja é para Cristo? O seu corpo. Então, para sermos igreja, Ele nos uniu. A não ser que Cristo, Ele perca o corpo dele, né? Isso é impossível, irmãos. Nós somos o corpo de Cristo, a vida da igreja. Nós somos parte integral do cabeça. Nós somos unidos a Cristo. A Bíblia diz em 1 Coríntios 6:7, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, Deus ajuntou Cristo à igreja. Nenhum homem pode separar, nem mesmo você. Existe, irmãos, eu tenho lido muitos livros, tenho ouvido muitas ministrações, que eu fico assim: puxa vida, não conhece o Senhor. Existem pessoas que talvez, para não perder um membro da sua comunidade, fazem ameaças. Irmãos, Deus nunca fez ameaças para ninguém. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é gracioso. Se você não fizer isso, você pode até perder a tua salvação, hein, irmão? Irmãos, a não ser que você nunca pode perder aquilo que você nunca teve. Agora, se você é um salvo em Cristo Jesus, você jamais irá perder a tua salvação. Por quê? Porque foi Deus quem disse que não há essa possibilidade de nós perdermos. Porque primeiro Ele nos uniu nele. A Bíblia diz em João 12:32, Jesus disse assim: e eu, quando for levantado da terra, na cruz, atrairei todos a mim mesmo. Nós somos colocados em Cristo, eu e você, está escrito. Quando cremos que o nosso nome está nesse todos, fomos colocados nele. No momento em que Cristo morreu ali na cruz, nós estávamos nele, nós também morremos com Cristo. Ah, irmãos, que maravilha é isso. Essa fé não é de todos, esse entendimento não é de todos, é para quem é filho. Quando nós morremos com Cristo na cruz, porque Ele nos atraiu, o nosso pecado foi tirado de nós. Que maravilha é isso. Para que a nossa união fosse completa nele, em Cristo, Ele nos atraiu como finalidade, para crucificar o nosso velho homem, a nossa natureza perversa, pecaminosa, a nossa natureza adâmica,
filho espiritual do diabo. Para isto o Filho se manifestou, para destruir, para desfazer as obras do diabo, e foi na morte na cruz, onde ele nos substituiu, mas também nos incluiu. A morte de Cristo foi uma morte participativa. Se nós estamos unidos a Cristo, é na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, quem vai nos tirar dessa posição? Mas eu não quero ser mais filho de Deus. Mesmo se você quisesse, a não ser que você não creu, mas se você creu, não tem possibilidade. Por quê? Porque a Bíblia diz em João capítulo 10, abra aí por favor, 10, versículo 28 e o 29. Irmãos, olha que precioso, irmãos. Olha o que houve ali naquela cruz, irmãos. Jesus, ele disse assim, através da nossa morte e ressurreição com ele, ele disse isso para nós, versículo 28. Olha quem está dizendo, o nosso Senhor: eu lhes dou a vida eterna. Irmãos, como que nós poderemos ser separados de Cristo, se ele nos deu a vida eterna? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Quem foi que disse isso aqui? Jesus. Ele está dizendo que nós jamais pereceríamos. Em outras palavras, nós nunca iríamos ser separados dele, quando nós cremos nele. Que ajuntou, nós não podemos separar. E o que mais? E ninguém as arrebatará da minha mão. Quem pode arrebatar da mão do Pai, irmãos? E o versículo 29 diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós morremos com Cristo, e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quem pode tirar de lá, irmãos? Quem pode dissolver esta união, irmãos? Ninguém pode. Nem mesmo eu e você, nem Satanás, nada mais pode separar. Não tem possibilidade. Ele nos uniu nele. Olha aqui no capítulo 11 de João, olha o versículo 50 e 51. Ele morreu por todos, correto? Correto. Mas a sua morte na cruz foi para reunir em um só corpo todos os que creem. A morte foi para a nação, foi para todo este mundo. Ele morreu por todos. Mas veja aqui, irmãos, versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, aqui Caifás, que ele disse que era necessário um homem morrer pela nação. Então, aí João interpreta para nós. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. A morte de Cristo na cruz, ela tem uma grande validade para aqueles que creem. E aqueles que creem foram unidos, reunidos em um só corpo, a igreja, se tornando o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, o corpo. Irmãos, se você separar a sua cabeça do seu corpo, você morre. Você morre, entende? Não tem possibilidade. Há possibilidade, mas aí não vai haver vida, vai haver morte. Então nós não podemos separar. Cristo é a igreja, nós somos a igreja, Cristo é o cabeça. Somos governados por essa cabeça, irmãos, e nada pode separar. Quer ver? Abra aqui em João capítulo 6, verso 37. Olha que lindo, irmãos. Graças ao Senhor, porque esses textos é a palavra de Deus, estão escritos e é para a nossa edificação. Diz assim, versículo 37, João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Agora, para nós concluirmos, permitam-me citar só mais um versículo aqui, que vocês vão perceber que nada nem ninguém pode nos separar
de Cristo. Abra em Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 35. Olha que interessante aqui. Primeiro aqui ele faz duas perguntas, porque às vezes pode haver uma grande possibilidade de haver uma separação aqui, né? Mas não tem possibilidade. A Bíblia diz assim, Romanos 8, 35, que aquilo que Deus ajuntou, não separe o homem. Será que, ele faz uma pergunta, quem nos separará do amor de Cristo? Irmão, será que a tribulação poderá nos separar do amor de Cristo? Será que a angústia poderá nos separar da pessoa de Cristo? Será que a perseguição nos separar de Cristo? Será que a fome vai nos separar de Cristo? Será que a nudez? Será que o perigo, ou a espada, ou a morte? Então ele vai responder agora, a partir do versículo 38. Diz assim: porque eu estou bem certo, isso aqui está expressando uma convicção, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nós estamos unidos a Cristo, Ele é o cabeça, nós somos a sua igreja. Está vendo, irmãos? Que linda união. Foi Deus quem nos ajuntou, foi Deus quem nos congregou, foi Deus quem nos reuniu, colocando Ele como cabeça e nós o seu corpo. Quem pode dissolver isso, irmãos? Então o que Deus ajuntou, não separe o homem. Por isso que casamento, quando o casal são filhos de Deus, eles não casam para si, eles casam para o Senhor e casam no Senhor. Então o casamento é uma figura de Cristo e a igreja. Estão entendendo? É muito lindo isso, irmãos. Por isso que aquilo que Deus ajuntou, o homem não pode separar, e nem tem condições de separar. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai querido, Pai santo, te damos muitas graças pela tua palavra que é tão esclarecedora. Obrigado, Pai, pelo tempo que passamos aqui lendo as Escrituras. Pai, nós sempre dependemos de Ti. Obrigado porque o Senhor tem se revelado a nós, o Senhor tem falado a nós. Pai, o nosso desejo é sempre ouvir a Tua voz. Por isso nós estamos orando a Ti, para que Tu fales pela Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos Te conhecer, porque o Senhor se revelou a nós, o Senhor mostrou toda a verdade da cruz, que ali na cruz nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, fomos libertos em Cristo, Pai, e hoje Cristo é a nossa vida. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós também seremos manifestados com Ele em glória. Meu Pai, nós colocamos nas Tuas mãos os cuidados desta semana diante do Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele que vai adiante de nós. O Senhor também é a nossa retaguarda. O Senhor é como os montes de Sião em volta de Jerusalém. O Senhor guarda aqueles que em Ti confiam. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e nos abençoado em Cristo Jesus. E queremos, ó Pai, e ansiamos por aquele grande dia, quando todos nós seremos reunidos na Tua presença, para vivermos uma vida de adoração e de louvor diante de Ti, para todo sempre. Pai, que a Tua graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, esteja sobre nós, a Tua igreja, e sobre todo o Teu Israel, espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.